Cristo Rei, nunca sei. Estou aqui pela graça Cristo do Rei, eu Senhor. estava aí, preguei. Estou a abençoar o nome do nosso Senhor pela oportunidade que nos deu, todos nós que estamos aqui. Estou a agradecer a Deus pela oportunidade que os nossos líderes, os nossos pais, me deram a mim estar a frequentar o culto das mamães, nas reuniões provinciais, nos cultos nacionais, para estar a dizer algo sobre a saúde. Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus pela direção provincial, que Deus abençoe. Nacional e provincial. Deus abençoe. Amém. Estou a falar com muito respeito e humildade, porque estou à frente do meu pai. Deus abençoe. Amém. O pai também abriu-me as portas do ministério Canambita para estar a frequentar aqui, a dizer alguma coisa. Deus seja louvado. Amém? Amém. Santo Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu. Louvado seja o teu santo nome, do começo até o fim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para te tranquilizar, vou começar a falar do sol. Este sol que está te queimando. Cada um de nós tem direito a 15, 20 minutos cada dia a apanhar o sol. É verdade. O sol é uma receita. Trata o nosso corpo. A vitamina D que o nosso corpo precisa para funcionar com ele o dia todo vem do sol. Eu pensei que ia dar uma salva de palmas para ele. Amém. Falei isso para não se preocupar com esse sol que está apanhando. Talvez Deus permitiu isso porque ainda te falta a vitamina D. Amém. Por isso que está aí apanhando a vitamina D. Não se preocupe. Segunda coisa. Estou aqui a falar mesmo bem rápido, porque tempo não há. Aqui eu só dou tópicos. O resto fica no telefone, fica me contactar nas consultas e tudo, pode receber mais detalhes. Falamos da urina, já dei esclarecimento no culto provincial dos obreiros. Quero dar um esclarecimento aqui nas mamães. A informação que estou a trazer aqui, que diz respeito à saúde, é um perigo para a minha vida e minha família se eu não tiver certeza daquilo que eu estou a trazer aqui, dizer nas pessoas. Falou-se da urina, mas até agora há pessoas que estão a murmurar, há pessoas que estão a fazer perguntas, há pessoas. Eu quero só te dizer que a terapia da urina já se usa há 4.000 anos. Quanto tempo? 4.000 anos. Até no tempo de Abraão usava-se a terapia de beber a urina. Nós aqui é que estamos atrasados. Desculpa pelo tempo. Essa informação está chegando aqui um bocadinho tarde. Por isso que as pessoas estão a estranhar. Desde o tempo de Abraão, fazia-se essa terapia de beber a urina. É um tratamento. Faz todas as perguntas que quiser, mas a urina se trata de tudo que está a acontecer no teu organismo. Não pensa que com uma pequena garrafa assim, taca, acabou. Não está fazendo nada. Todo tratamento precisa de tempo. É uma receita. Vai, avança e tu verás os resultados da urina. Um pastor perguntou, mas o pastor Belém está mandando só beber urina. Não sei próprio. Eu bebo a minha urina. Amém. A minha esposa está aqui. Levanta. Está aqui. Ela está feia? Não. Ela está feia? Não. Eu estou aqui, sou feio? Não. Não estão olhos feios? Eu disse nesse pastor, só falta ainda. Eu tenho 7 filhos, 5 rapazes e 2 meninas. 3 ou 4 já estão convencidos, já entraram no jogo. Só falta convencer as 2 meninas que estão ainda. Papá. Papá disse, papá, tá bom.
Então quando ele vem, papai, estou com dor de dente. É dormir. Papai, tem comigo nas pistas. Põe as duas gotas em cada lado, eu tenho o pequeno fascículo, eu fiz isso, é para as pessoas não estarem a duvidar das coisas. Na Faculdade da Medicina Natural, onde eu estou estudando, temos esses livros do método bioenergético de tratamento natural. São livros que falam da urinoterapia, da urina. Tem tudo, todos os detalhes de tudo, todo tipo de pergunta que você vai fazer estão aqui. E o bocado está neste fascículo. Se a vez passada não compraste o fascículo, está comigo lá fora. Eu tenho 7 filhos. Neste momento estou a passar mal para pagar a propina e a faculdade. Eu próprio estou na faculdade. Os 5 rapazes também já estão na faculdade. Olha o que estou a fazer. Qual é o salário do pastor? Ponto de interrogação. Mas pela graça do Senhor, todos estão a estudar. Por que estou a falar isso? Quem nasceu muitos filhos por erro, agradeça a Deus porque já nasceram. Graças a Deus. Aí tá... O que você está passando também é graças a Deus. Quem nasceu pouco também é graças a Deus. Eu trouxe aqui o planeamento familiar. Amém. Em breve. Você pode dizer, eu já não faço mais filhos, isso não me interessa. A sua neta pode precisar. Amém. Pode precisar. Amém. A sua bisneta pode Precisar. Fazer filho de manhã às 6, às 12, às 18, às 21, às 0 horas, às 4, 24 horas você já tem 7 ou 8 filhos. Em um mês não sei quantos, em 6 meses, em um ano não sei quantos filhos. Mamãe, temos problemas nessa. Não vamos permitir que os nossos filhos também cometem. Então vamos a passar essas informações para nós transmitir aos nossos filhos. Meu filho, estão a ver como você estava passando lá? Porque o vosso pai que tornou um carro de mãe, de manhã, filho, das 12 filhos, temos 30 filhos em casa, graças a Deus. Mas vocês também não vamos limitar, porque tudo depende de Deus. Quando nós ouvimos multiplicar-nos, pensamos que cada minuto é filho, cada segundo é filho, cada hora é filho, cada dia é filho. Interpretamos mal também a palavra de Deus. Escuta só, vou ler só aqui em cima. Uma família com muitos filhos. O pai está ao lado da mãe, mamãe com um bebê e 9 filhos lhe rodearam. E outro lado, uma família com poucos filhos. Tem o pai que segurou o rapaz e a mãe segurou a menina. 2 filhos. Uma família muito grande pode trazer problemas sérios. Uau! Família é muito grande. Tem alguém que tem família grande aqui? Sou o primeiro. Família grande, não estão aqui? Estamos aqui, papai. A família grande com muitos filhos pode Estamos trazer aqui. problemas sérios. Esses aqui são alguns desses problemas. Com muitos filhos, é mais difícil alimentar, vestir e educar bem todas as crianças. Com um filho atrás do outro, a mãe geralmente fica fraca. Então como é que você não fica fraca? Um filho às 6, um filho às 9, um filho às 12, um filho às 15, um filho às 19. Não fica fraca? Sim, papai. Não fica fraca? Sim. São esses problemas que a família grande está a trazer. Isso eu trouxe para Para mim, que mamãe. seu corpo se recuperar de gravidez, parto e amamentação, o espaço entre o fim de uma gravidez e o começo de outra gravidez ser no mínimo de 2 anos. Dá tempo, dá espaço. Há mulheres que não sabem isso. Só dá uma nascer, mas não sabem que o espaço normal para um filho, de um filho ao outro, o espaço normal é de
2 anos. Nesses 2 anos, a mãe recupera as forças. Amém. Ou seja, o papai não nos deixa. O pai também se prepara como criar e alimentar o segundo filho que está vindo. Tá bom ou não tá bom? Amém. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá bom ou não tá bom? Tá muito bom. Tendo um filho atrás do outro, a mãe tem menos leite. Uau! Um filho atrás do outro. Tra, 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 tra. Então o leite está onde no peito? Vai sair da onde? A mãe tem menos leite no peito. Escuta. As crianças que nascem, por último, muitas vezes são alimentadas com mamadeira. Está entendendo? A criança começa a chupar, chupeta desde manhã. Chupeta da mãe não tem leite. Está entendendo? Dá chupeta. Tá. Esses filhos, com o tempo, essa chupeta que você vê, a criança chupa todos os dias, está a criar problema no cérebro da criança. Porque toda hora chupa. Chupeta está a criar problema na mente das crianças. Eu não disse para não comprar chupeta, não me dá só pedra. Eu só estou a te transmitir, só a te dar a informação. A partir do 5º filho, os partos ficam cada vez mais perigosos. Depois do 5º filho, os partos que seguem é só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. O parto é uma mulher muito jovem, o de mais idade é mais perigoso para a mãe e para o bebê. Então esses partos, a mulher é muito jovem, o parto dela é um perigo para a mãe e para o bebê. Você também já é muito ou mais velha, também é um perigo para a própria mãe e o próprio bebê. Certo? Neste pequeno versículo, temos o uso de métodos naturais que podem nos ajudar como evitar gravidezes de surpresa. Temos as pílulas, as molas, temos muita coisa que está aqui que pode te ajudar como se prevenir para não fazer um filho em cada segundo, em cada minuto, em cada hora e em cada momento. Eu dou graças a Deus pela mensagem. Mamãe, não ri só, está a falar a verdade. O que eu quero dizer? Se um perdoa o nosso pecado, Ele nos salva, Ele nos redime, estamos salvos. Mas o livro do Ezequiel, capítulo 47, no verso 12, está dizendo: eu, Deus, coloquei em cada lado do rio, em cada margem do rio, árvores, plantas, que as suas folhas servem de alimento e que os seus frutos servem de remédio. É aqui onde eu vou te dizer que a medicina natural não começou hoje. Hoje que estamos a estranhar isso em Angola. Como é que a cebola vai curar? Mas como é que o repolho cura? Mas como é que o alho? Deus colocou esses alimentos como suplemento do tratamento espiritual que nós estamos a receber da sua mão poderosa. Amém. Pode dizer amém? Amém. É só para dizer que o nosso tratamento está na base da alimentação. Há diferença entre a medicina tradicional e a medicina natural. Amém. Tá certo? Amém. Um naturopata é alguém que passou na carteira durante 4 anos estudar as plantas medicinais e os alimentos que podem curar o nosso organismo. Mas o que maneira que está fazendo a medicina tradicional, não sei se aqui em Luanda ainda tem 4 ou 5 que passaram na carteira para estudar a medicina tradicional. Há uma grande diferença.
Então significa que, enquanto que nos preocupamos em casa que não temos dinheiro para ir fazer a operação, não temos dinheiro para levar, não tem carro para levar, essa aqui deu uma crise da tensão, da não sei o quê, diabetes. O limão está aí ao lado, está te olhar. Ainda pode fazer algo. O alho que muda ainda está aí ao lado, ainda pode fazer qualquer coisa. A cebola está mesmo aí no cesto, na cozinha, ainda pode fazer alguma coisa. Por isso que nós estamos a passar essa pequena informação. Adquire isso, lê, só para saber como é que esses alimentos podem te dar um primeiro socorro em casa antes de ir no hospital, antes de chegar no hospital. Cura de limão, cura de alho, cura de tomate. Esse tomate que você anda deitado está por crescer aí. Cura de cebola crua. Temos também a hipertensão e a hipotensão. Cura de diabetes. Tudo isso pode te ajudar. Muitas mamães até hoje, pastor, eu sinto uma dor aqui nessa mama. Já falamos do câncer da mama, não estavas lá, não quero assistir, mas o fascículo está aí. Pela graça de Deus. Temos o problema da menopausa. A menopausa está trazendo problemas sérios. Já foste ao hospital, não tem tratamento, não tem doença, não tem o quê? Fala, papai. A menopausa também é uma doença. Da maneira que a próstata surge nos homens na idade, a partir da idade de 40 anos para cima, é normal. Mas se detectar isso mais cedo, pode ser superado, porque aquilo é uma inflamação. Então, veja só o sistema de Deus. Enquanto que a mulher está crescendo, Deus, no seu tratamento, tem o seu período de menstruação. Aqui estamos na medicina, eu falo tudo abertamente. Este sangue, para Deus, é uma sociedade que não pode ficar no organismo. Tem que fazer o quê? Sair. Cada mês tem que sair fora. Depois do organismo funcionar o mês todo, fica com o que está bom, o que não está bom faz o quê? Sai para fora. É a mesma coisa quando nós ingerimos o bolo alimentar. Faz o seu trâmite do estômago, do intestino delgado. O intestino delgado distribui todos os nutrientes, vitaminas e tudo, o que não é preciso, pega, envia no intestino grosso para fazer o que mais tarde? Para sair. Agora veja, termina o período da menstruação. Este sangue, que é lixo, que não se precisa, vai aonde? Fica onde? Fica onde? No corpo. É onde está o problema e o segredo da menopausa. Este sangue acumulado é que está perturbando a saúde das mulheres. É que está perturbando todo esse vai e vem que você está fazendo para ir deixar toda hora dinheiro no hospital. Segredo então, papai. Há mulheres que estão a dizer, graças a Deus eu entrei na menopausa. É graças a Deus. É bom você entrar na menopausa. Mas há mulheres que estão a dizer, mas eu quando fazia as minhas misturações, eu estava bom. Mas desde que eu entrei na menopausa, a vida tornou-se um inferno. Só estamos aqui a te dizer que se tem alguém que precisa sair da menopausa, nos contacte. Vais comer esse alimento mesmo que estás a brincar com ele. Fala só para papai. Vai resolver o problema. Amém. Esse alimento que estás a brincar com ele vai resolver o problema das suas miomas, dos seus quistos. Muitos problemas que nós temos, não tem dinheiro para ir fazer a operação de 3, 4, 5 mil dólares. O seu alimento, a sua alimentação pode resolver esses problemas. Amém.
As mamães que não conseguiram argila no IBA, graças a Deus, hoje temos uma boa quantidade de quem precisar de argila, de quem precisar do óleo, do eucalipto, de quem precisar do óleo anti-hemorroide. Todos esses elementos estão a ser feitos na base da alimentação. As mulheres que estão a perder cabelo cai toda hora. Temos a pomada na base da cebola, pomada multiuso. Quem tem filhos em casa que tem pinhos na cabeça, a pomada está aí. Eu estou a receber muitas chamadas, muitas mamães já estão a fazer consulta, check-up. As províncias até querem mandar carros para vir buscar. Pastor, sai, tira aí um carro, carrega argila, carrega não sei o quê. O Chico está me dizendo que eu tenho que ir lá fazer um mês. Um mês, o Chico. Luanda, como é que tem? Então estamos aqui. Como não temos tempo de dar detalhes aqui, mesmo na sua congregação, não me importa, eu chego. Desde que o convite chega cedo, planificamos, estou pronto para passar esta informação, o bocado que estamos a estudar, no povo de Deus, na igreja do Senhor. Principalmente nas mamães, temos muita coisa e boa informação para você. Muito obrigado, que o Senhor possa nos abençoar. 72 Movizer 912 96 54 28 28 912 96 54 28 Movizer Unitel 923 42 92 72. Tudo que precisar é só ligar. 24/24, esses contatos estão ligados. Não há caixa de correio. Pode ser meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5 de madrugada, vou te atender. Nome: Celestino Pembele. Quem não conhece o Pembele não está em Luanda. Celestino Pembele. Ok? Muito obrigado. Pembele. Pembele. É perto, né? Pembele é perto. Pacifico, não. Estão comigo aí no carro, 500 kwanza. Amém. Beleza. Muito obrigado. Em que Congo? Não. Amém. Amém. Nós vamos levantar nosso reverendo. Esse nome não quer dizer nada, Pembele. É nome só não. Papá, amor. Eu estou a ver que tradicional, mais de 12 mulheres não responderam porque já estão cansadas. Mas vão ficar descansadas porque vou sair daqui quando for 18 horas. Você não vai ter essa paciência. Eu vou começar por um sumo. Ele sumo, ele me falou. Esse sumo, hoje, na sua maioria, é tabu. Principalmente os mais velhos e as mais velhas. Falar em tomar esse sumo abençoado é tabu. Um reverendo falar de tomar o sumo abençoado, esse reverendo já diminuiu. Toma o sumo abençoado.
A mamãe dizia que me conhece há muito tempo, não mudo, estou na mesma, sempre não. Consumo abençoado, vou voltar até 18 anos. Agora, com 81 anos e meio, ainda estou a saltar, consumo abençoado. Vou jogar a bola, vou fazer carapé. Aqui não há tabu. Por que eu estou a tocar ali? Para você dizer assim, ó, até o pastor reverendo do Chaquimbundo toma o sumo abençoado. Quem sou eu? Agora, se continuar assim, o problema é teu. Quando eu sou novo, você já está velho, logo ouve. Tudo custa no princípio. Mas depois do hábito, é uma bênção. Aqui não há nada que fazer. Não, vamos tomar. Eu, pelo menos. Ora, sabe como é que Deus é tão bom? De manhã, começou a chuviscar. As outras mamães que cantaram primeiro, não estavam a chuviscar. As penúltimas estavam a chuviscar. Quando chegou a vez do grupo local, que é Caná abençoada, a chuva parou, porque aqui em Caná, mana leite e mel, e cai a chuva abençoada, e o Senhor Jesus Cristo, do mesmo jeito que ele repreendeu o vento parou. Aqui também, ninguém ouviu a voz dele, mas ele repreendeu, a chuva parou. Amém. Como é que o senhor está fazendo? Tá bom. Vitamina D. Não é isso, papai Pelé? Ele está mandando essa vitamina D. Quando está a apertar um bocadinho, as mamães estão por os lenços, aquela mamãe tem o guarda-sol dela. Mas quando está vendo que a vitamina D está sendo demasiado, ele está. Agora atenção. Daqui a pouco vai abrir mais um bocadinho. É para completar o trabalho. Minhas mamães, eu tenho a agradecer em nome do Ministério Caná, na qualidade de mordomo deste ministério. Eu agradeço muito a vossa presença aqui. Algumas é a primeira vez, na sua maioria não é a primeira vez. Aquelas que sempre veio aqui, temos reunido aqui, mas quando vai nos outros ministérios, encontram casa de orações bem grande, com luxo, graças a Deus. Aqui nós não temos a casa que pode abrigar a todas e a todos. Por quê? Porque o Senhor nos deu uma visão que um dia teremos uma casa cheia de luxo com ar-condicionado. Mas a visão que o Senhor nos deu é criar condições para servir o povo. Estamos guiando a visão para a área social. Estão a ver que temos estas duas naves. A primeira nave foi esta, a segunda é aquela ali ao meu lado esquerdo, e ali está o gabinete do diretor-geral, e este mais velho aqui, não se pode levar. Ele é o diretor-geral desta escola, e ali está a secretaria, o chefe da secretaria está ali. Levanta, por favor. Aqui esta porta é o gabinete do diretor pedagógico.
este gabinete aqui. Ali no canto tem o gabinete de diretor administrativo. Aquele cantinho ali é o cantinho onde os alunos dão ajuda, que se chama propina, mas não é propina, uma coisa, um bocadinho só, mas com Deus as coisas estão caminhando bem. E o chefe daquele gabinete ali no canto onde está aqueles jovens, faz favor, está aqui. Este é a visão que o Senhor nos deu, tirando, faz favor, pode se assentar, Mandé. Wanda. Aqui foi o governo nos ajudou, pedimos e o governo nos ajudou no tempo de paz, construíram. Este que está a ver aqui já não foi o governo. E se dar a volta aqui atrás, o que está a se fazer aqui atrás, só Deus sabe. Amém. Estamos a construir as salas para tirar, diminuir um pouco. De uma vez que o governo grita para as igrejas, e às vezes diz assim, os pastores dão chapada nos bolsos dos crentes, dízimo, não sei o quê, está a tirar dinheiro dos crentes, está a fazer não sei o quê, não está a ajudar o povo, mas nós, o Senhor nos deu a visão de ajudar o povo. Só a partir desta nave aqui, e as duas naves que estão lá atrás, com o plano de fazermos primeiro andar. Essa nave, no futuro, vai ter outras salas lá em cima. Aquela ali, outras salas. Esta aqui, outras salas. Aí atrás, já está a subir. Estamos a fazer a base, estamos a fazer as salas embaixo e também vamos a fazer em cima. Só o dinheiro que gastamos aqui e daquela nave, as duas naves que está atrás, se fosse para fazer um templo, nós teríamos um templo, pelo menos, todas as mamães nacionais, mamães da província, podia caber, porque já enterramos muito dinheiro. Estamos enterrando. A visão é essa. Jesus também participou no ministério social. Qual é o primeiro ministério social que ele participou? Na multiplicação dos pães e dos peixes. Então, essa visão que o Senhor nos deu. Quando tivermos